Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem como proposta falar sobre espiritualidade, energia, vibração, né? A ideia aqui desse canal é a gente trocar conteúdo, trocar informação na busca da nossa evolução, né? Na busca do nosso despertar aí de consciência e, enfim, né, trazer a verdade aí do Evangelho de Jesus. Essa é a ideia, né? E de uma certa forma, tentar mostrar através da ciência, né? Claro, não sou um cientista, mas através da ciência pública, né? Que está aí de domínio público, as correlações que ela tem com a espiritualidade. Então, essa é a proposta aqui do canal, né? Então, devagar a gente vem avançando os estudos, né? A gente está começando o canal com estudos de textos, com algumas práticas, alguns exercícios. Então, isso é o início. Aonde isso vai parar, a gente vai descobrir com o tempo, né? Então, explicando para vocês aqui, né? A gente tem esse canal aqui na Twitch, onde a gente faz a leitura ao vivo, né? Todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã. A gente faz a leitura ao vivo, segundas e quartas da Bíblia Peshitta e às sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Depois esse vídeo ele é tratado, a gente legenda ele e sobe no YouTube. Então a gente tem o canal no YouTube, Conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha. Nesse canal no YouTube a gente já tem bastante conteúdo, né? A gente tem a playlist da leitura da Bíblia Peshitta, playlist da leitura do Livro dos Espíritos, a gente tem playlist da leitura de Salmos, da leitura de Provérbios e uma playlist de práticas, exercícios práticos meditativos aí para o nosso processo de autoconhecimento, né? Então tem bastante conteúdo lá já. Da Bíblia a gente já está no livro de Crônicas 2, então tem uma boa parte da Bíblia já do Velho Testamento já lido. O livro dos Espíritos a gente está finalizando, então também tem bastante material, bastante conteúdo lá. E a ideia é ir trazendo cada vez mais conteúdo, tá? Essa é a proposta aqui do canal. No YouTube, no Instagram, a gente também tem o canal Conexões.crenças, né? Lá a gente faz diariamente a leitura de uma oração. Nós começamos com a leitura de Salmos e agora a gente está lendo Provérbios. Essas preces, essas orações que estão no Instagram, eu também vou subindo no YouTube. Eu vou juntando aí de 5 em 5, vou subindo no YouTube para ter o conteúdo tudo lá no canal, tá bom? Mas se você quiser acompanhar diariamente, no Instagram, a gente tem lá. E também tem as práticas que a gente vai lançando uma vez por semana. A gente vai colocando nos dois canais, no Instagram e no YouTube. Legal? É isso. Esse é o conteúdo do nosso canal. Espero que vocês gostem. Quem está chegando agora, quem já está aqui conosco, espero que estejam gostando. Peço para que cliquem no sininho para ser avisado aí quando tiver vídeo novo. Curta e compartilha se vocês estão gostando, né? Que é legal poder divulgar e aumentar a base aí dessa comunidade. E se inscreva no canal também, é de graça, não custa nada. Vai lá, se inscreve, faça parte aí desse grupo também e acompanhe o conteúdo conosco. Legal? Vamos começar a fazer a nossa leitura. Antes de fazer a leitura, eu quero falar da Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto, é uma agência de digital, eles são responsáveis pela parte técnica, todo o backstage do canal, criação de site, a gestão, né, da parte do blog, eles ajudam também a gente na definição de conteúdo, enfim, tem bastante coisa que eles nos ajudam aí, porque não dá para fazer um trabalho desse sozinho, né? Então, se você estiver precisando de um parceiro para um projeto de digital, os procure no Instagram, @Clima Digital, ou no site www.climadigital.com.br. Legal? Tá legal. Então, todos os recados dados, a gente vai começar hoje a leitura do segundo livro de Crônicas, tá? Então, o segundo livro é um pouquinho mais longo do que o primeiro, então, talvez a gente leve um pouco mais de tempo para transcorrer por ele, mas vamos em frente. Vamos seguindo. Como vocês sabem, na Bíblia Peshitta, a gente tem essa página inicial aqui, né? Essa página aqui, que ela traz. Tá dando para ver? Tá dando para ver?
ela traz um breve resumo do que se trata esse livro, tá? Então, vamos lá. Vou falar sobre o segundo livro de Crônicas. Em aramaico, esse nome seria Sipra Bet Dabariamim. Em hebraico, Dibri Hayamim Bet. Se traduz como Livro dos Anais dos Acontecimentos, ou dos Dias 2, ou dos Dias. Em grego, Paralei-pomenon, que significa coisas omitidas. Originalmente, era um só livro, com o primeiro de Crônicas. Sua autoria se atribui ao escriba Esdra, embora não seja conclusivo, e a data mais aceita para a sua redação se situa entre 400 e 350 a.C. O nome de Crônicas foi dado por Jerônimo, o autor da tradução bíblica da Vulgata Latina. Narra a vida cotidiana do povo de Israel depois de Davi, a consolidação de Salomão no reino, a edificação do templo, o transporte da arca, a dedicação do templo à excelsa manifestação visível do Senhor, Shekinah, durante a celebração. Relata também a capacidade no progresso e a riqueza de Salomão e sua célebre sabedoria, seu desvio da vontade de Allahá, a visita da rainha de Sheva, de Sabá, né? A morte de Salomão, a divisão do reino, o culto a 2 bezerros de ouro em Dan e em Betuel, e o reinado de Hisaquia e outros reis, o restabelecimento do culto no templo e a celebração da Páscoa, a descoberta do livro da lei, avivamentos intermitentes do povo de Allahá, a decadência de Israel e Judá, seu exílio a Babel, a Bavel, que é Babilônia, o cumprimento preciso da profecia sobre a ascensão de Ciro e o impulso dado por Mariá a este rei não judeu de reconstruir a casa de Allahá em Jerusalém. Então, tem bastante conteúdo aqui no segundo livro de Crônicas. Vamos começar o capítulo 1. Salomão pede sabedoria a Mariá. Salomão bar Davi consolidou-se no seu reino. Mariá, seu Allahá, estava com ele e o engrandeceu extraordinariamente sobre todos os reis da terra. Salomão falou a todo Israel, aos comandantes de milhares e de centenas, aos juízes e a todos os príncipes chefes das casas de paternas. Então Salomão e todo o povo que o acompanhava vieram a uma grande celebração que se realizou na cidade de Gevon, pois ali se encontrava o tabernáculo de reunião de Mariá, o qual Moisés, servo de Mariá, fizera no deserto, defronte da arca de Mariá. Mas Davi fizera trazer a arca de Allahá de Kiriat Jearim ao lugar que lhe preparara, pois lhe erigira uma tenda em Jerusalém. E o altar de bronze que fizera Bart-Salail Bar-Hur foi colocado diante do tabernáculo de Mariá. Salomão e toda a congregação de Israel ia a consultá-lo. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante Mariá, ao altar de bronze, o qual estava junto ao tabernáculo de reunião, e apresentou sobre ele 1000 ofertas queimadas. E Mariá apareceu a Salomão naquela noite, num sonho noturno, e Mariá lhe disse: pede algo e eu te concederei. Então Salomão disse a Mariá: tu mostraste grande misericórdia a meu pai Davi, e a mim me constituíste no reino como seu sucessor. Certamente agora, ó Mariá, Allahá meu, que se cumpra neste tempo a promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me designaste sobre este povo, que é tão numeroso como o pó da terra. Também agora concede-me sabedoria e conhecimento para que eu possa entrar e sair à frente deste povo, pois quem poderá governar este teu grande povo? Então Mariá disse a Salomão: porquanto isto esteve em tua mente, e não pediste riquezas, nem honra, nem a vida de teus adversários, nem pediste muitos dias de vida, mas pediste sabedoria e conhecimento para governar a meu povo, sobre o qual
te constituirei como rei. Mesmo o que não pediste te concederei. Além da sabedoria e o conhecimento, eu te concederei riquezas, bens e honra, como nenhum dos reis que te precederam tiveram, nem te igualarão teus sucessores. Então Salomão voltou da grande celebração que ocorrera na cidade de Gevon, a leste de Jerusalém, de diante do tabernáculo da reunião, e começou a reinar sobre todo Israel. Salomão reuniu carros de guerra e cavaleiros, e chegou a ter 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e instalou os carros nas cidades. Alguns deles foram designados para o rei em Jerusalém. E o rei fez com que a prata fosse tão comum em Jerusalém como as pedras, e fez com que os cedros abundassem como a areia que está na orla do mar. Os mercados do rei compravam cavalos para Salomão, do Egito e da cidade dos Apelitas, na cidade dos Apelitas por preço. E subiam para importar do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Depois, desta maneira, eram exportados a todos os reis hititas e aos reis de Edom por meio deles. Capítulo 2. Preparativos para a construção do templo de Mariá. E Salomão ordenou construir uma casa ao nome de Mariá e um palácio para ele, de modo que Salomão recrutou a 70.000 homens para transportar cargas e 80.000 para cortar pedra na região montanhosa e a 3.600 supervisores. Então Salomão enviou um mensageiro a Irã, rei de Tiro, para lhe dizer: Faze como fizeste com meu pai Davi, mostrando-lhe grande favor ao lhe enviar cedro para que se construísse uma casa onde morasse. Eis que eu construirei uma casa ao nome de Mariá, meu Alahá, para lhe consagrar, para oferecer incenso aromático diante dele, para acender as lâmpadas continuamente e oferecer sacrifício pela manhã e pela tarde, nos dias de repouso, nas luas novas e também nas festas solenes de Mariá, nosso Alahá. Isto é um decreto para todo Israel. A casa que eu construirei será muito grande, porque Mariá, nosso Alahá, é maior do que todos os reis. Mas quem terá a capacidade para reconstruir a casa, sendo que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? Quem, pois, sou eu para que lhe construa a casa ou ofereça incenso aromático perante ele? Agora, pois, envia-me um homem capaz de trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o tecido, púrpura, o linho fino, o carmesim e o tecido azul, e que saiba fazer chaves, a semelhança dos peritos que tem em Judá e em Jerusalém, os quais capacitou meu pai Davi. Envia-me também madeira de cedro, de cipreste e de sândalo, procedente do Líbano, porque eu sei que teus servos são destros para cortar os cedros do Líbano, e eis que os meus servos acompanharão os teus servos, para que me tragam muita madeira, porque o templo que construirei será muito grande e admirável. E eu farei com que venham carpinteiros destros em seu trabalho, e providenciarei para teus servos 20.000 puros de trigo, 20.000 de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite como provisões. E Irã, rei de Tiro, lhe respondeu por escrito e enviou uma mensagem a Salomão, dizendo: Porquanto Mariá ama ao seu povo, te pôs por rei sobre eles. E Irã acrescentou: Bendito é o Senhor dos senhores de Israel, que criou os céus e a terra, e deu a Davi um filho sábio, inteligente e prudente, que propôs construir uma casa para Mariá e uma mansão para seu reino. Também agora te envio a Irã um homem instruído, dotado de grande destreza, filho de uma mulher viúva da casa de Dan, cujo pai era um artífice. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedra, em madeira, em tecido púrpura, em tecido azul, em vermelho escuro e em carmesim. Também sabe fabricar chaves para as portas e pode fazer qualquer desenho que se lhe proponha da parte de Mariá, de teus peritos e dos peritos de nosso Senhor Davi, teu pai. Agora, pois, envie também, meu senhor, o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que prometera enviar a seus servos. E nós cortaremos tanto os cedros do Líbano como tu queiras, segundo tuas medidas, e te faremos chegar aos enviando
fazendo chegar, os enviando pelo mar de Jope. Depois tu farás com que subam a Jerusalém. Então Salomão reuniu todos os estrangeiros que havia na terra de Israel, depois do censo que fizera seu pai Davi, e acharam-se 153.600. Depois o rei Salomão designou a 70.000 deles para que transportassem as cargas, a 80.000 para cortar pedra na região montanhosa e a 3.600 supervisores que coordenassem o povo. Projeto grandioso, né? Imagina isso naquela época. Capítulo 3. A construção do Templo de Moriá. Assim que deu início Salomão à construção da casa de Moriá em Jerusalém, em nome de Moriá, no Monte Moriá, no lugar que seu pai Davi preparara na eira que adquirira de Arã, o Jebuseu. E começou com a construção do edifício no segundo mês do quarto ano do seu reinado. Esse é o templo que fica lá, obviamente, em Jerusalém, que a gente sabe que hoje tem uma mesquita islâmica, né? Estas são as dimensões que Salomão projetou para a construção da casa de Moriá. O comprimento da casa, conforme a medida do santuário, foi de 60 côvados, sua altura de 30 côvados e sua largura de 20 côvados. O pórtico da parte frontal tinha o mesmo comprimento que a largura da casa, 20 côvados, e seu revestimento interior era de ouro puro. A casa maior a cobriu com madeira de cipreste. A sala grande e o revestimento do teto da casa era de ouro fino, sobre a qual esculpiu figuras de palmeiras e de lírios. E engastou na casa pedras preciosas como ornamento, e todo o seu revestimento era de ouro fino. O revestimento da parte da frente do pórtico, as paredes e os umbrais das portas da casa eram de ouro fino, e esculpiu neles figuras de palmeiras e de lírios. Ele fez também a área para o Santo dos Santos. Seu comprimento era como a largura da casa, de 20 côvados, e sua largura de 20 côvados. Estava revestido com 600 talentos de ouro fino. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Também revestiu de ouro as habitações superiores. Também fez 2 querubins de material sólido no Santo dos Santos e os revestiu de ouro. As asas dos 2 querubins eram de 20 côvados de comprimento. A asa de um era de 5 côvados e tocava na parede da casa. E a outra asa, também de 5 côvados, tocava a asa do outro querubim. E a asa do outro querubim, de 5 côvados, também tocava a parede da casa. E a outra asa era de 5 côvados e tocava a asa de outro querubim. As asas desses querubins se estendiam por 20 côvados e estavam de pé com seus rostos virados para o centro. Fez um véu com tecidos de cor azul, púrpura, carmesim e de linho fino que lhe bordaram querubins, e pôs a arca dentro deles, a arca de trás dele. Também fez 2 colunas defronte da casa maior, de 18 côvados de largura, e a altura dos capitéis na parte superior de cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias de 50 côvados e as colocou sobre a parte mais alta das colunas. Também fez 100 romãs e as entrelaçou em cadeias. Erigiu as 2 colunas de fronte do templo, uma à direita e outra à esquerda, para a que erigiram à direita pôs por nome Iaquim, e o nome da que estava à esquerda era Boaz. Riqueza de detalhes, né? O mobiliário do templo. Também fez um altar de bronze, cujo comprimento era de 10 côvados, de 10 côvados sua largura e 10 côvados sua altura. Também fez o grande lavatório de metal fundido, de 10 côvados de diâmetro em forma circular. Tinha 5 côvados de altura e um cordão de medição dava 30 côvados rodeando completamente. Estava montado sobre 12 bois. 3 estavam voltados para o norte, 3 estavam voltados para o sul, 3 estavam voltados para o ocidente e 3 estavam voltados para o oriente. O grande lavatório estava assentado sobre eles e todos os seus quadris estavam para dentro.
Sua espessura era de um palmo menor, e a borda do grande lavatório era redonda como a borda de um cálice. Era muito formoso. Também fez 10 varas, pôs 5 ao lado direito e 5 ao lado esquerdo. Com elas transportavam o altar da oferta queimada. De igual modo, fez 10 pias e colocou 5 ao lado direito e 5 ao lado esquerdo, para que os sacerdotes lavassem suas mãos e seus pés nelas. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo suas especificações, e os colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez também 10 mesas e colocou 5 ao lado direito e 5 ao lado esquerdo. Também fez 120 tigelas de ouro puro. Construiu também um grande átrio para os sacerdotes e para os levitas, e recobriu as portas e os ferrolhos com bronze. Colocou o grande lavatório ao lado da extremidade norte, voltado para o lado sul. Hirã também fabricou as panelas, as conchas e as tigelas. Assim acabou Hirã a obra que fizera para o rei Salomão na casa de Alahá. As 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam na parte superior das 2 colunas, e as 2 redes para decorar os 2 globos dos capitéis que estavam na parte superior das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada uma das redes, para decorar os 2 globos dos capitéis que estavam na parte superior das colunas. Ele fabricou também as bases e fez as pias sobre as bases. Um grande lavatório com 12 bois debaixo dele. As panelas, as conchas, os garfos e todos os utensílios. Hirã-Abe os fez de bronze polido para o rei Salomão, para a casa de Mariá. O rei os fundiu na planície do Jordão, em moldes de terra argilosa, entre Chacot e Zaretã. E Salomão fez todos esses utensílios em tanta quantidade que o peso de bronze dos utensílios que fez Salomão era incalculável. Salomão também fez todos os utensílios da casa de Alahá, o altar de ouro e as mesas sobre as quais foi colocado o pão da presença. Também os candelabros com suas lâmpadas de ouro puro, para que estivessem acesas diante do santuário interior, conforme o que foi estabelecido. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram feitas de ouro puríssimo. Também as espevitadeiras, as copas, os recolhedores e os incensários eram de ouro puro. O acesso à casa, as portas interiores para o Santo dos Santos e as portas da sala principal do templo eram também de ouro. Eu acho que muito do que está sendo falado aqui é uma repetição do que a gente já leu lá atrás, né? Então, uns detalhes um pouco diferentes, mas basicamente as informações se repetem. Capítulo 5. Assim concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Mariá. Então Salomão fez com que trouxessem as coisas que seu pai Davi consagrara, a prata, o ouro e os utensílios, e tendo-os reunido, os depositou no tesouro da casa de Mariá. O transporte da arca de Mariá. Então Salomão reuniu todos os anciãos de Israel, aos chefes das tribos e aos patriarcas dos filhos de Israel, para que se apresentassem ao rei Salomão em Jerusalém, para fazer subir da cidade de Davi, a qual é Seion, a arca na qual está o pacto de Mariá. E se reuniram e se apresentaram ao rei Salomão em Jerusalém, no mês dos frutos da festa dos tabernáculos, que é o 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca. Depois levaram a arca de Mariá, o tabernáculo de reunião e todos os utensílios consagrados que estavam no tabernáculo. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. E sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que não puderam ser contados devido à sua quantidade. Depois os sacerdotes trouxeram a arca de Mariá e colocaram a arca em seu lugar, dentro do Santo dos Santos, debaixo das asas dos 2 querubins. Pois os querubins as tinham estendidas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam a arca e os varais por cima. Os varais eram tão largos que suas extremidades se podiam ver por debaixo da arca no interior da casa. Contudo, não se podiam ver no exterior, e ali permanecem até hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que ali colocara Moisés, com as quais descera do Monte Sinai, porque este é o pacto que
fez Maria com os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito. Aconteceu que quando saíram os sacerdotes do recinto de ministração, porque todos os sacerdotes que se encontravam ali entraram no recinto de ministração, todos os levitas que eram os cantores, Asaf, Remã, Gedutum com seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, estavam ao oriente do altar com símbolos, saltérios e harpas, e com eles 120 sacerdotes tocando as trombetas. Quando os que tocavam as trombetas e os que cantavam fizeram ouvir sua voz em uníssono, louvando e rendendo graças a Maria, e quando alçavam suas vozes acompanhados com trombetas, com símbolos e com os demais instrumentos musicais, para louvar a Maria, dizendo: porque Ele é bom, porque sua misericórdia permanece só para sempre. Então a casa de Maria se encheu de uma nuvem. E os sacerdotes não puderam continuar ministrando por causa da nuvem, porque a casa de Maria se encheu do resplendor de sua glória. Grandioso, né? A quantidade de gente, a quantidade de peças, né? Muita riqueza, né? Que tinha aqui. Capítulo 6. A dedicação da casa. Então disse Salomão: tu disseste que moras em densa escuridão. Certamente eu construirei uma casa, um lugar para a tua glória, para sempre. Depois o rei voltou ao seu rosto e bendisse a toda a congregação de Israel, enquanto toda a congregação de Israel estava de pé. E disse: bendito seja Maria, o Alahá de Israel, que com sua boca falou a meu pai Davi, e conforme sua palavra cumpriu o que prometeu. Desde o dia em que tirei a meu povo Israel da terra do Egito, não havia escolhido cidade alguma dentre todas as tribos de Israel para edificar casa onde estivesse meu nome. Então escolhi Davi para que fosse rei sobre o meu povo de Israel, pois esteve no coração de meu pai Davi por construir uma casa ao nome de Maria, o Alahá de Israel. Porém Maria disse a meu pai Davi: posto que tiveste em teu coração por construir uma casa a meu nome, bem fizeste em ter isso em teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que procederá de teus lombos, e ele edificará casa a meu nome. Maria cumpriu a promessa que fizera, e me levantei como sucessor de meu pai Davi, e me assentei no trono de Israel, tal como Maria me disse, e edifiquei casa ao nome de Maria, o Alahá de Israel. E preparei um lugar para que a arca na qual está o pacto que Maria fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Oração de Salomão para a dedicação da casa de Maria. Então Salomão se pôs de pé diante do altar de Maria, diante de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos ao céu. Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de altura e 2 côvados de largura, e a colocara no meio do átrio. Subiu e parou sobre ela, ajoelhou-se, e todo o povo de Israel o observava. E estendendo suas mãos ao céu em oração, à vista do povo de Israel, orou dizendo: ó Senhor dos senhores de Israel, não há ninguém como tu. Tu és Maria, que mora acima no céu, e teus desejos se cumprem abaixo na terra, que guardas o pacto e manifestas misericórdia a teus servos, que andam integramente diante de ti de todo o seu coração, que cumpriste para com teu servo Davi meu pai o que lhe prometeste. Tu falaste com tua boca e o cumpriste por tua vontade, como sucede hoje. Agora, pois, ó Senhor dos senhores de Israel, cumpre também o teu servo Davi meu pai o que lhe prometeste. Não te faltará filho diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem seus caminhos para andar na lei diante de mim, como tu andasses diante de mim. Agora, pois, ó Maria, Alahá de Israel, seja, portanto, fiéis às palavras que falaste a teu servo Davi, meu pai. Porque, em verdade, Maria fez com que sua glória morasse sobre a terra com seu povo Israel. Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Contudo, ó Maria Alahá, atenta, volta-te à oração de teu servo, a sua súplica, para que atendas a oração e o clamor que teu servo eleva hoje a ti. Atenta para que esta casa permaneça diante de ti, para que escutes
o clamor da oração daquele que vier a orar diante de ti nesta casa. De dia ou de noite, este é o lugar do qual disseste que farias morar a tua glória, para que escutes a oração de teu servo e a de teu povo, Israel, quando orarem a ti neste lugar. Escuta tu desde o lugar de tua morada, desde o céu, escuta e perdoa. Se alguém ofende a seu próximo e se lhe exige estrito juramento, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, escutas tu o clamor da sua oração. Desde teu lugar, desde o céu, age e julga a teus servos, considerando o culpado, fazendo recair sua própria conduta sobre sua cabeça e justificando o justo, recompensando de acordo com sua justiça. Se teu povo Israel é derrotado diante de seu inimigo por ter pecado contra ti, mas se convertem a ti, confessam seu grande nome e oram, e elevam súplica a ti nesta casa. Escutas tu desde o céu e perdoa os pecadores de teu povo, Israel, e faze-os voltar à terra que deste a eles e a seus pais. E quando o céu estiver cercado e não houver chuva por causa de que eles pecaram contra ti, mas orarem neste lugar e confessarem teu grande nome e se arrependerem dos seus pecados quando tu tenhas abatido. Escutas tu desde o céu o clamor de sua oração e perdoa os pecados de seu servo e de teu povo, Israel, para que lhe ensines teu bom caminho pelo qual devem andar, e envies a chuva de bênçãos sobre a terra que entregaste ao teu povo para a sua possessão. E quando houver fome na terra, ou quando houver mortandade, ou úlcera, ou tormentos, ou praga de gafanhotos ou lagarta, ou quando sejam postos sob cerco pelos inimigos em sua terra e em suas cidades, ou em qualquer conflito, ou em qualquer enfermidade que sobrevenha toda oração ou rogo que faça qualquer homem ou todo o teu povo Israel, quando declare cada um a aflição de seu coração, e venha e estenda suas mãos nesta casa. Escuta tu o clamor de sua oração desde o céu e perdoa suas culpas e recompensa a cada um conforme a todos os seus caminhos, porque tu conheces seu coração, e somente tu conheces o coração de todos os homens. Por isso, te temerão e andarão diante de ti em tuas sendas todos os dias que vivam na terra que destes a seus pais. Do mesmo modo, quando o estrangeiro que não for do teu povo de Israel vier de cidades distantes por causa do teu nome, por ouvir as novas de teu grande nome, e venha e ore naquele dia diante de ti nesta casa. Então escuta tu desde teu lugar, desde o céu, e faze conforme ao que o estrangeiro pedir diante de ti, para que todas as nações da terra conheçam teu nome, para que te temam como teu povo Israel, e para que saibam que teu nome é invocado nesta casa que eu construí. E quando o teu povo sair à batalha contra seus inimigos pelo caminho, que tu os envies e orem a ti em direção à terra que entregaste a seus pais, a cidade que escolhestes para ti e para a casa que eu construí ao teu nome. Então escuta tu sua oração e seu rogo desde o céu e defende sua causa. Quando pecarem diante de ti, pois não há homem que não peque, e te indignares contra eles, e os entregares aos seus adversários, e os levem em cativeiro a uma terra distante ou perto, mas eles orem a ti e se arrependem, estando nas cidades onde forem levados em cativeiro, e dizem: pecamos, provocamos a ira e cometemos iniquidade. E se converterem a ti de todo o seu coração e com toda a sua alma nas cidades aonde foram levados em cativeiro, e orarem em direção à terra que entregaste a seus pais, a cidade que escolheste para ti, e a casa que eu construí ao teu nome, então escuta tu desde o céu, desde teu lugar, sua oração e seu rogo, defende sua causa e perdoa ao teu povo por haver pecado diante de ti. Portanto, ó meu Alahá, estejam abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Agora levanta-te, ó Senhor dos Senhores, a teu lugar de repouso, tu e a arca do teu poder. Teus sacerdotes, ó Senhor dos Senhores, se revistam de salvação
e teus justos se regozijem em tuas bondades. Ó Senhor dos senhores, não repulses o teu ungido e recorda-te das misericórdias para com teu servo Davi. Ela pressa, né? Da oração. Capítulo 7. Depois que Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu as ofertas queimadas e os sacrifícios, e a magnificência da glória de Maria encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa de Maria, porque a magnificência da glória de Maria enchia a casa. E quando todos os filhos de Israel viram que descera o fogo e que a magnificência da glória de Maria enchera a casa, caíram com o seu rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, dizendo uns aos outros: rendemos graças a Maria, porque ele é bom e sua misericórdia para sempre. Celebração pela dedicação da casa. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios a Maria. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Nossa. Assim o rei e todo o povo dedicaram a casa de Maria. Que judiação, né? E os sacerdotes estavam de pé em seus postos, e os levitas entoavam louvores a Maria com instrumentos musicais, e assim diziam em seus cânticos os cânticos de Davi: rendei graças a Maria, porque ele é bom, e para sempre é a sua misericórdia. Também os sacerdotes louvavam, tocando trombetas encurvadas e retas, e todo Israel estava de pé. Então Salomão consagrou o centro do átrio que estava diante da casa de Maria, porque ali ofereceu as vítimas e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que Salomão fizera era pequeno e não podia conter as vítimas, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz. Por esse tempo, Salomão também celebrou uma festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde Antioquia até a torrente do Egito, estavam diante de Maria na sua lar. 7 dias foram os dias da festa, e 7 dias os da dedicação da casa, no total 14 dias. No dia 15 do mês de Tísri, o rei despediu o povo, e o povo bendisse ao rei. Depois se foram a seus lugares, regozijando-se e com o seu coração alegre, dando graças e cantando louvores por todas as bondades que Maria fizera a seu servo Davi, a seu filho Salomão e a seu povo Israel. E tudo terminou bem quando o rei Salomão acabou de construir a casa de Maria e o palácio, e tudo quanto propôs fazer Salomão na casa de Maria e no palácio. Pacto de Maria com o rei Salomão. Maria apareceu a Salomão aquela noite e lhe disse: escutei tua oração e escolhi esse lugar para mim como casa para os sacrifícios. Se quero cerrar o céu de modo que não chova, ou se quero ordenar ao gafanhoto que consuma a terra, ou se quero provocar a mortandade entre meu povo, mas caso se lembre o meu povo, o qual é chamado por meu nome, e se humilhar, e orarem e suplicarem a mim, e se converterem de seus maus caminhos, então eu escutarei desde o céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Pois certamente agora escolhi esta casa para mim, para que esteja nela minha glória, para sempre, e que minhas preciosas obras e minha vontade se façam em meio delas todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou seu pai Davi, com integridade de coração e em retidão, e praticares tudo o que te ordenei, e guardares meus mandamentos e meus estatutos, então eu confirmarei o trono de teu reino para sempre, segundo o pacto que fiz com teu pai Davi, dizendo: não te faltará filho diante de mim, que esteja sobre o trono de Israel. Porém, se vós vos apartardes por completo, e vossos filhos de meus caminhos, não guardando os meus mandamentos, nem meus estatutos que pus diante de vós, e renderdes culto aos ídolos das nações, e os adorardes, então vos dispersarei desta terra que vos entreguei. Também tirarei de diante de mim esta casa que havia consagrado a meu nome, e Israel será motivo de refrão e de zombaria entre todas as nações. E esta casa se converterá em ruínas, e todo aquele que passar próximo a ela se deterá
e meneará a cabeça, e fará gestos com as mãos, e perguntará: por que fez Maria assim para com esta grande cidade e esta casa? E responderão: foi porque abandonaram o pacto de Maria, o Alá de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e foram reverenciar os deuses das nações. Eles renderam culto e se prostraram a eles, por isso Maria trouxe sobre eles essas calamidades. Capítulo 8. Outras atividades de Salomão. Aconteceu ao fim de 20 anos que Salomão construiu a casa de Maria e sua própria mansão real. Salomão também reconstruiu as cidades que Irã tinha dado a Salomão e fez com que os filhos de Israel as povoassem. Depois Salomão foi a Hamat, cercou-a e a arrasou. Também reconstruiu a Tadmor, a qual fora desolada como um deserto, e todas as cidades de armazenagem. Edificou também a Bet-Hauran alta e Bet-Hauran baixa, e todas as cidades de armazenagem que Salomão possuía, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e tudo que Salomão desejou, que gostava de construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra sob seu domínio. Quanto a todo o povo que restara dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram dos filhos de Israel, mas os descendentes que restaram depois dele na terra, aos quais os filhos de Israel não puderam exterminar, e esses Salomão os converteu em trabalhadores e tributários e os fez pagar tributo até esse dia. Porém, os filhos de Israel, Salomão não os converteu em trabalhadores em seu reino, pois eram os homens de guerra, os capitães de seus carros e seus cavaleiros. Estes eram os príncipes e supervisores que governavam com o rei Salomão, 250 que supervisionavam o povo que faziam as obras. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que construíram para ela, pois disse: nenhuma de minhas esposas habitará comigo na casa de Davi, rei de Israel, pois o lugar onde se encontra a arca de Maria é santo. Então Salomão ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz a Maria sobre o altar de Maria que construíram diante do pórtico. E cada dia oferecia a quantidade segundo a ordenança de Moisés, para os dias de repouso e as festas solenes, 3 vezes ao ano, durante a festa dos pães sem levedura, a festa do jejum e a festa dos tabernáculos. Segundo a ordenança de seu pai Davi, designou aos sacerdotes em seu serviço, aos levitas em seus postos, para que louvassem e ministrassem diante dos sacerdotes, segundo o designado para cada dia, e aos porteiros, segundo a ordenança, para que guardassem as portas dia após dia, pois assim o ordenara Davi, rei de Israel, que fora estabelecido no reino diante de Maria. E não se apartou de tudo quanto o rei ordenara a respeito dos sacerdotes, aos levitas e a todo o serviço da casa. Assim todas as obras de Salomão foram preparadas desde o dia em que se lançaram os fundamentos da casa de Maria até o dia em que toda a obra foi concluída. Então Salomão se dirigiu a Etzino-Gevar, uma cidade que está defronte de Alot, à margem do mar da terra de Edom. Irã mandou os seus servos em navios marinheiros hábeis em conduzir navios do mar, e foram com os servos de Salomão à cidade de Ofir. De lá tomaram 400 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. E é isso. Vamos até o capítulo 8 hoje. Vamos encerrar aqui a nossa leitura por hoje. E na quarta-feira retomamos o segundo livro de Crônicas, tá bom? Agradeço aí quem esteve conosco até agora, a presença de todos. Espero que estejam gostando. Compartilhem, curtam, sigam o canal e continuem aqui conosco, tá bom? Uma excelente semana a todos. Que seja uma segunda-feira abençoada, uma semana de muito trabalho, muita proteção para todos. E quarta-feira estaremos juntos novamente por aqui. Um grande abraço. Até quarta. Valeu.